Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Até aí. Poder se dar. Ei, Jesus, glória a Deus. Amados, nós lemos esse texto aqui e eu quero deixar nesta noite da parte de Deus aquilo que Deus me concedeu para a igreja. E nesse texto a gente entende bem que o Senhor Jesus, ele estava falando sobre a parábola acerca da providência. Entendamos bem uma coisa: Jesus aqui, ele estava mostrando o que significa seguir a Ele, o que significa servir a Cristo. Uma certa vez o Senhor disse assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Uma certa vez chegou um certo homem e disse para Jesus: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E o Senhor, olhando para ele, disse: olha, as aves do céu têm ninho, as raposas têm seu covil, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Outro chegou até ele e disse assim: Senhor, seguir-te-ei, deixa que primeiro eu vá sepultar o meu pai. E Jesus disse para ele: olha, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, porém tu vem e segue-me. Então a gente vê que o Senhor, ele é muito categórico, ele é muito enfático, ele é muito direto, tá? Ele é muito imperativo quando ele chama alguém para lhe servir, ou quando alguém, se oferece para lhe servir. Então Jesus, ele gosta de mostrar as consequências de seguir a Ele. Claro que não são só consequências desagradáveis, tá? Existe muita satisfação e prazer
na vida daqueles que servem e que seguem a Jesus. E aqui nesse texto, Jesus ele começa a mostrar, de certa forma assim: ora, ia com ele uma grande multidão. Era comum uma grande multidão acompanhar Jesus. Olha, irmãos, não era 10, nem 15, nem 20 não, era milhares de pessoas. Jesus, quando ele aparecia em público, era comum 2.000, 3.000, 5.000, 8.000, 10.000, 15.000 pessoas seguirem a Jesus. A Bíblia diz que no deserto, quando o Senhor estava pregando aquele povo, aos quais ele multiplicou os pães, diz o texto que ali era quase 5.000 homens, quase 5.000 homens. Quando a Bíblia fala quase 5.000 homens, ela está falando em família. Então, os judeus não tinham um só filho, mas a gente vai colocar que o texto diz que ali era quase 5.000 homens. A gente vai colocar homens, mulheres, e eu vou colocar um filho para cada homem. Um filho para cada homem, porque judeu não tinha um filho. Judeus tinham 8, 10, 12, 9, 7, 6 filhos. Tá? Porque para as mulheres era mais vantagem ter filho do que não ter. Por quê? Porque quando a mulher não tinha filho, o que acontecia com ela? Ela era desprezada todo mês, por causa da sua menstruação. Ela era obrigada a ir para um local que ela ficava lá desprezada de certa forma. Tá? Chamava-se arraial. Então ela era colocada ali e ficava até passar a sua menstruação, sem a companhia de ninguém, tá? Sem acesso de ninguém, sozinha. Então era triste para a mulher viver daquele jeito. Então, quando a mulher engravidava, ela passava 9 meses sem ir para o arraial. Era vantagem, tá? E, biblicamente falando, no Salmo 127, diz que o homem que tem muitos filhos, ele tem a sua casa bem fortificada. E quem tentar lhe atacar, ele resistirá, porque os filhos são bênçãos do Senhor, são heranças do Senhor. Então, era um prazer para os judeus ter filho. Então, lá no deserto, quando fala 5.000 homens, aí eu vou colocar 5.000 homens, 5.000 filhos, um filho para cada um, e 5.000 mulheres. Você vê que foi mais de 15.000 pessoas que o Senhor multiplicou o pão e alimentou todos eles, e ainda sobrou 12 cestos. Sabe o que eu acho interessante desse texto aí? É que qual é o papel do obreiro ali no momento em que o Senhor multiplicou o pão? Qual foi o papel deles? Muito bem, servir. Geralmente quem serve não come primeiro, come por último, não é assim? Geralmente é assim. Aí você veja o que Jesus faz com quem serve a Ele. Todos comerem em abundância. Mas não foi o que aconteceu no final? Sobrou quantos cestos? 12 cestos. Porque tinha 12 homens servindo. O Senhor os presenteou com 12 cestos. Ou seja, eles ganharam mais do que todos que se alimentaram ali, de certa forma. Ou seja, que quer dizer que quando você serve ao Senhor com amor, dedicação, até o final daquilo que você começou, Deus vai te dar em abundância. Deus vai te dar muito mais do que o que os outros receberam. Saiba que a tua porção, ela é dobrada. Eu não estou falando de espírito, estou falando de porção, bênção, ela vai ser dobrada. Então, a gente vê que foi mais de 15.000 pessoas que se alimentaram ali. O que quer dizer que não existem limites para Deus. Ele é ilimitado. Certo? Então, a gente vê que o serviço ao Senhor, ele é gratificante. O serviço ao Senhor, ele é recompensante, né? Eu posso dizer que ele tem suas recompensas, tá? É recompensador. E o serviço do Senhor, quando se faz com amor, também é prazeroso. Porque, irmão, quando você se entrega à obra do Senhor com corpo, alma
você sente prazer. Tem que ser com os três. Porque às vezes você se entrega com o corpo, mas não se entrega com o espírito. Às vezes se entrega até com o espírito e com a alma, mas não se entrega com o corpo. De qualquer maneira, se você não se entregar triplamente ao Senhor, você não vai sentir o prazer completo de 100%. Tá? Porque se você se entregar corpo e espírito, vai ficar a alma precisando de alma. Se você entrega a sua alma e o seu espírito, o corpo vai querer, que no caso é a carne, né? Vai querer lhe atrair para um lado contrário à vontade de Deus, que é a carne, a natureza pecaminosa. Quer dizer, tem que ser 100%. É por isso que o Senhor diz que ele disse à mulher samaritana assim: olha, porque o Pai procura aos verdadeiros adoradores, né? O Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, tá? Então é muito importante a gente entender que o Senhor quer que a gente se entregue completamente a Ele. Você pode ver que em Eclesiastes 5 o texto diz assim: olha, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O que quer dizer isso aí? É Deus requerendo de nós uma atenção completa, uma atenção de 100%, tá? Então vamos lá, a gente entende que o Senhor aqui, Ele está falando assim, que Deus está mostrando essa palavra, que tinha muita gente seguindo o Senhor. Aí, voltando-se disso, ou seja, aí Jesus, olha, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, veja aí, Jesus olha para a multidão, bonito, né? Muita gente seguindo a Jesus, sempre tem. O Senhor olha assim, e o Senhor não olha para a face, Ele olha para o coração. Ele olha para o coração, é incrível. Como ele tem uma visão, né, sobrenatural. Ele olhava para o coração. Quando ele olha para o coração, ele vê, ele entende que muitos estavam ali porque estavam com interesse. Muitos estavam ali não por amor, mas por segundas intenções. E aí o Senhor, Ele não deixa de informar aqueles que estão com segunda intenção que não vale a pena segui-lo assim. E aí o Senhor olha e diz assim: olha, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, veja bem, o que é aborrecer? Aborrecer quer dizer amar menos. Amar menos. Se alguém vier a mim e não amar menos a seu pai, ou seja, não amar a mim mais do que ao seu pai, não é digno de mim, tá? Eu tenho um amigo, eu considero muito ele, e uma certa vez, faz muito tempo, eu luto para que esse amigo ele se converta, mas ele disse uma vez que não foi ele que me disse, foi a esposa dele que me disse, que ela disse para ele que ele não se converteu por causa dos seus pais, porque os seus pais são católicos e ele não queria decepcionar seus pais. Veja, então o que acontece? Isso daí, né? Aí Jesus diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, não é digno de mim. Então essa pessoa, infelizmente, está correndo um sério risco de se perder e ir para o inferno. Não porque não teve oportunidade, teve, mas não teve conhecimento dessa palavra, que deixa bem claro que para você tomar posse daquilo que Deus tem para você, você tem que aborrecer menos, você tem que aborrecer ao seu pai, ou seja, tem que amar menos ao seu pai e amar mais ao Senhor. Quem não aborrecer ao seu pai e mãe, quando chega na mãe, né? Me lembro de um jovem que ele disse assim: a minha mãe, ela é uma obreira, né, da igreja católica, e eu não posso, se eu aceitar Jesus, o negócio vai ficar feio para mim. Veja bem, então ele ama mais a mãe do que a Jesus, né?
E muitos outros casos que eu conheço que as pessoas deixam bem claro que ama mais aquela pessoa do que a Cristo. Como você prova? A prova é que a pessoa não se converteu a Cristo, prefere ficar do lado daquela pessoa, tá? E aí a gente já vê que já tem aí uma decepção certa para acontecer logo logo. E tomara que essa decepção seja só aqui na terra, porque pode acontecer a decepção eterna, que é aquela que a pessoa parte sem ter aceitado a Cristo, vai para o desprezo eterno e lá diz assim: eu não aceitei por causa da minha mãe, eu não aceitei por causa do meu pai. E aí? Tem desculpa lá do outro lado? Não, porque a Bíblia diz que o juiz é sem misericórdia. Então não tem mais como voltar atrás. Então, quem não amar menos a seu pai e a sua mãe, não é digno de Jesus Cristo, certo? Então temos que ter esse zelo, porque muitos estão usando como argumento pai, muitos estão usando como argumento mãe, e esse daí Jesus não tem nada com eles. Veja bem, ele tem mais ainda assim, e mãe e mulher. E quando fala de mulher, o negócio piora. Eita, bom, o que eu conheço de homens que têm um ministério dado por Deus, tem uma unção dada por Deus, tem uma chamada grande da parte de Deus, homens que Deus chamou, capacitou, honrou, deu tudo que era necessário para ele vencer na terra. E esses homens que eu conheço têm se deixado amarrar, infelizmente, pela sua mulher. No caso de quem é cristão, pela esposa. No caso de quem não é cristão, pelas mulheres do mundo. Pois o camarada que disse para mim: rapaz, eu não consigo deixar de ter minhas mulheres pelo mundo, tá? Um dia, quem sabe, esse dia pode ser tarde demais, tá entendendo? Então, no caso aqui, a gente vê de mulher. Ai, quantos obreiros de muitas igrejas que eu conheço, que eu tenho intimidade, que converso, que vem conversar comigo, que vem desabafar e dizer: pastor, eu não sei mais o que fazer. A minha mulher, ela não contribui comigo na obra de Deus, pelo contrário, ela atrapalha. Eu conversei com uma essa semana que ele disse assim para mim: pastor, eu me separei, eu não estou arrependido de ter me separado. Ele dizendo para mim: eu estou com a mulher, estou feliz com ela, tá? Me casei de novo, passei pela disciplina, me casei de novo, perdi o meu carro, mas eu estou feliz. Sabe por quê? Eu vivia com a outra, e se eu conversasse com a minha mãe, ela pegasse conversando com a minha mãe, ela dizia que eu estava tendo casa com a minha mãe. Se ela pegasse conversando muito com o homem, ela dizia que era homossexual. Se eu chegasse atrasado em casa por qualquer motivo que aconteceu na rua, ela dizia: já estava na casa da outra, não foi? Eu não tinha paz, eu vivia no inferno dentro da minha casa. Ele disse. Ele começou a contar as coisas que ela fazia e eu tive pena dele. E ele se separou, tá? Ela já casou, casou com o outro, né? Esse outro que ela casou, o pobrezinho já morreu, não sei de que foi, mas disse que ele morreu, tá, né? Eu acho que, quem sabe, né? Não aguentou o peso da pressão, né? Talvez tenha, eu sei que ele morreu, ela está por aí batendo a cabeça, aqui e ali, feito mariposa. Então você vê mulheres que, em vez de induzir, em vez de patrocinar, né? Em vez de incentivar, em vez de levar, de ir com ele, de ir com seu esposo à igreja, em vez de ir, ela fica tirando dele, afastando ele, achando ela que está ganhando. Isso não é que já vem, quando ela está perdendo, porque um homem temente a Deus, ele não vai trair a sua esposa, tá? Ele não vai gastar seu dinheiro à toa, tá? Ele vai ter uma boa administração dentro da sua casa, ele vai amar a sua esposa, vai ter mais carinho por ela, mais atenção por ela, porque a própria palavra nos ensina a ser
assim. Então, um homem com Deus vai ser melhor para a mulher. Agora, ele sem Deus, sem temor de Deus, para ele pegar qualquer um que vai passando pela esquina, basta olhar para ele. Eu estou dizendo que todos que não são cristãos pegam, mas isso acontece com mais frequência naqueles que não têm temor. Por quê? Porque muitas mulheres não têm sido sábias para saber administrar o seu casamento, para saber administrar o seu cônjuge. E aí, em vez dela construir, ela destrói. Aí a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos, ela destrói. Então, é muito importante que a mulher, ela saiba lidar e administrar o seu casamento, e principalmente dando atenção ao seu esposo. Eu me lembro que essa semana esteve comigo, e ele estava querendo acabar o casamento, e eu e minha esposa teve que intervir. Eu fui conversar com ela. Primeiro procurei saber o que ela verdadeiramente queria do seu esposo, né? O que estava acontecendo. Ela me contou, e eu perguntei o que você mais deseja do seu esposo, e ela me disse o que ela mais desejava do esposo dela. E depois eu fui conversar com ele pessoalmente e perguntei a ele o que ele mais desejava da parte dela, e ele disse para mim o que ele mais desejava. Então ali eu fui, chamei ambas as partes, coloquei face a face e ministrei o desejo de cada um para o outro. Porque às vezes, irmão, o que acontece? O cônjuge, a pessoa é casada e não conta as necessidades um do outro, não conta o seu segredo. Entre um casal não pode haver segredo, então não conta. E por não contar, o outro está aqui sentindo vontade disso, mas tem vergonha de contar para o outro. O outro está lá sentindo vontade daquilo e tem vergonha de contar para o outro. Eu não estou falando em relação sexual, eu estou falando no dia a dia, nas coisas que muitas vezes a pessoa se oculta quando deveria falar. Talvez, quem sabe, amor, você não me dá um beijo, amor, você não pega na minha mão, amor, você não diz eu te amo, tá? Amor, você não sai comigo, amor, você não compra um sorvete ali para a gente tomar. Quem sabe? Alguma coisa, porque ela sente e não fala, que ele sente e não fala. E aí aquilo ali vai o quê? Enraizando dentro deles, fazendo com que eles venham se sentir magoado, ferido, decepcionado, constrangido, sei lá. Alguma coisa dentro dele vai lhe causar um afastamento, uma decepção íntima, interior, ao ponto da pessoa começar a se afastar. Que percebe quando vê qualquer coisinha, surge uma discussão, não quer mais não. Mas não é porque foi aquela discussão, é porque já vem, de longos tempos, algumas coisas acontecendo. Então cabe ao cônjuge chegar e conversar. Amor, seja sincero, chama sua esposa, amor, vem cá. Às vezes, os dias são tão difíceis, como a Bíblia diz, são trabalhosos. E às vezes a gente trabalha tanto, se preocupa tanto com o filho, com a escola, com o trabalho, tanta coisa que a gente se preocupa, que às vezes a gente esquece da gente mesmo. E se eu esqueço de mim, quanto mais da minha esposa, pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa para ela. Eu sei que eu não posso dar tudo a ela, e ela sabe muito bem que eu não posso satisfazer ela 100%, mas eu tenho que saber do que eu estou voltando com ela. E ela deve saber dele do que ele está voltando com ela. Ela está voltando com ele. Então, cara, meus irmãos, e você chegando, amor, vem cá, vamos ali, né? Tem uma hora, bota o menino para a casa da avó, para a casa do vizinho, vai qualquer coisa, ele não vai morrer não, ele vai sobreviver, deixa na casa de alguém, o guri lá, deixa lá, fica aí, não, fica aí, rapaz, tu vê não? Deixa eu pelo menos um dia, né? Dá licença. Eu quero ir, olha, chore, bem muito. Chorar é bom porque você estimula as cordas vocais e vai se tornar cantor. Aí, vai-se embora. Aí chega lá, não precisa ter milhão. Até na McDonald's tem um castigo lá de R$1, R$2. Tem um castigo de R$2 na McDonald's. Shopping. Eu gosto muito daquele castigo porque eu como castigo também. Aí, vai lá, dá um passeiozinho por ali, amor, eu sinto assim que eu estou em falta com você. Conversa mas me diga assim, eu posso estar desapercebido, você é tão especial para mim, o que está
E agora? Então temos que ter esse cuidado de examinarmos, tá? E ver como é que a gente está com o nosso esposo. Porque, irmão, olha, quando foi que você, homem, chamou a sua esposa e deu, né? Um colado nela daquele. Aí tempo, né? Só por namorar, né? Aí tem. Um abraço daquele, né? Quer dizer, às vezes a gente está em falta e não percebe. Então, que a gente tenha esse zelo, esse cuidado, tá? Porque, para que não aconteça, como por exemplo, esses fatos que eu narrei para vocês, e no que diz respeito à obra do Senhor, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, você pode se deixar dominar, tá, pela sua esposa no que diz respeito a servir o Senhor, porque tem esposa que ela quer dominar o homem, ela quer controlar o homem. Não, vai para a igreja, não, fica em casa. E aí, se o homem não tiver convicção da sua chamada, não for um homem decisivo, um homem que esteja pronto para servir a Deus com tudo, todo o seu ser, ele vai se deixar levar. E aí, quem é que vai dominar o ministério dele? Já não é mais ele e nem o Espírito Santo, vai ser a mulher. E se a mulher dominar o teu ministério, tu morre. Tu está entendendo? Do mesmo jeito é o homem. O homem não pode dominar a sua área, mulher, de adoração. Tá? Não pode. Ele pode até lhe prender, num caso extremo, não é certo. Mas a sua adoração ele não pode impedir. Você vai continuar servindo o seu Deus onde você estiver. Mas o que eu quero falar aqui, no que diz respeito à mulher, é que, por que eu estou falando isso aí? Porque eu tenho visto isso acontecer. E alguns irmãos chegou a mim e disse: pastor, por que o senhor não faz culto para casar? Eu digo: vai ter, futuramente. Vai ter. Mas aqui ali quando eu prego, eu trago uma mensagem, uma reflexão sobre isso. Então, a gente vê que é muito importante, irmão. Eu me lembro da minha própria esposa, eu estou falando isso porque ela me fala. A minha própria esposa, quando a gente se casou, recém-casado, eu já estava na Bíblia já. Era um novo convertido que era a Bíblia e oração. E eu tomei uma decisão de servir a Cristo, independente de qualquer coisa. E ninguém é mais valioso para mim do que Jesus. Tá? Eu me lembro quando John Wesley, ele falou assim: Senhor, dai-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a ti, e que só temam somente o pecado, e com esses homens eu abalarei a terra. Veja bem. Então, John Wesley, ele manifestou esse desejo de ter homens que não amassem a ninguém mais do que a Deus. Tá? Primeiro Deus, depois mulher, filho e seu próximo. Tá? Mas primeiro Deus. E sabe que eu conheci uma mulher que ela tem ciúme de Deus? Que eu estava pregando essa palavra lá em Itapissuma. E depois que eu preguei, eu disse: olha, o homem não se deve deixar, no que diz respeito ao seu ministério, dominar pela mulher. Porque no que diz respeito a adorar, ele é livre, ela também. Então nenhum pode impedir o homem de adorar. Se ela não quer vir, se ela não quer vir, fique em casa. Se ele não quer vir, fique em casa. Mas eu não. Então eu comecei a pregar e dizer que o homem tem que ser decisivo no que diz respeito à adoração a Deus. Ele não pode deixar de servir a Deus, cumprir com os seus compromissos com Deus, porque a mulher disse que não pode, que não vai, que não fica aqui. Não! Porque mais importante do que a mulher é Deus, deve ser Deus para você. Porque quem foi que deu ela? Quem foi que fez ela? Quem que tem abençoado a tua vida com ela? Quem é que deu tudo que você tem? Então, em primeiro lugar, ele, principalmente se ele te chamou, em primeiro lugar está ele. E aí a mulher depois pegou a minha esposa no canto e disse assim para ela: olha, no teu lugar eu me separava do teu marido, porque ele não gosta de tu não. Que mulher boa para aconselhar. Aí a mulher me contou. Eu disse: está vendo? Sabe por que ela falou isso? Porque até ela falou isso, controla o marido na colheira, assim, ó. É por aqui, é por aqui. E ele quer fazer
Marido, vai para a igreja hoje? Estou meio cansado. Não, eu vou vir cá, toma um banhozinho aqui, uma massagem nas costas, a camisa aqui, bota o paletó, vai, meu filho, vou ficar lá, vou fazer isso aqui, mas você vai. Incentive, patrocine, ajude seu esposo, que quem vai ganhar é você, vai colocar cheio. Chega em casa, Deus falou comigo, mulher. Deus falou assim, leva até uma porção para você. Mas aí, irmão, fica os dois em casa. O que é que vai dar depois? Está entendendo? Então a mulher deve incentivar o seu marido, tá? E não só o seu marido, os seus filhos também. Incentivar, patrocinar e também para que não venha acontecer uma destruição no seu casamento. Eu acho bonito quando eu ouvi a mulher do quer não, mas ele está lá. Dos pés do Senhor, diz: Senhor, tu está vendo, Senhor. Aí voltando para o assunto da minha esposa, eu lembro que quando terminava, a gente não convertido, ela discutia comigo porque dizia que eu deixava ela só em casa e vinha para a igreja. Era discussão mesmo, verbal, não tinha pornografia não, mas a gente discutia, porque ela queria que eu ficasse. Eu não vou ficar, eu vou para a igreja. E aí eu vinha e ela ficava brava. Nova convertida também era recém-casada, a gente, e ela não estava na Bíblia, não estava no Espírito completamente. E aí eu me lembro que a gente discutia. Quando eu chegava na igreja, eu ainda era novo convertido, tinha muito conhecimento, eu não tenho muito hoje, mas tenho um pouquinho mais. E aí, quando chegava na igreja, Deus me usava com um poder tão grande, eu voltava para casa dizendo assim: Deus, eu briguei com você aqui em casa, e o Senhor me usou tremendamente, até a alma se salvou, né? E hoje eu entendo por quê, porque não era eu que discutia, e aquilo era o zelo que eu tinha, pelo zelo que eu tinha de vir e amar mais a Deus do que a mulher, aí ele me usava e me abençoava. Mas aí eu fui tomando sabedoria, pedindo a Deus graça, fui colocando a Bíblia entre nós dois, mostrando para ela a realidade das coisas. Ela foi vendo o que estava acontecendo na vida das suas amigas, na vida das mulheres, muitas mulheres se separaram, perderam seu marido, foi aprendendo e hoje ela é uma mulher exemplar. Não tenho o que falar dela no que diz respeito a isso. Ela me incentiva. Então, graças a Deus, a gente precisa agir dessa maneira. Porque, irmão, sabe o que acontecia? O obreiro deve ser o primeiro a chegar e o último a sair. Claro, às vezes tem obreiro que larga tarde, como eu hoje mesmo. Larguei já era mais de 7 horas. Né? Então, cheguei aqui um pouco atrasado, mas dentro do horário para pregar. Então, o que acontece? Ele deve ser o primeiro a chegar e o último a sair. Porque quando acaba o trabalho, ele tem que saber o que é que está faltando, o que é que o pastor quer com ele. Tá? Posso ir, pastor? Não pode sair sem perguntar ao pastor. Tem que perguntar: pastor, posso ir? Está precisando de mim? Todo obreiro deve fazer essa pergunta. Eu faço isso para virar aos meus liderados. Eu, pastor, quando eu vou sair, o auxiliar que fecha a igreja, as pessoas que estão lá, eu digo: posso ir embora? Estou liberado. Aí ele: pode, pastor, eu pego o carro e venho. Então, temos que fazer assim. E aí, quando terminava o culto, irmão, o que acontecia? Eu olhava daqui, irmão, não era daqui desse tempo, era daí do meio, tinha uma janela ali. Aí quando eu olhava, a mulher estava em pé lá, no tempo, ela não vinha, naquele tempo ela não vinha para a igreja, mas quando dava 9 horas, irmão, ela estava em pé ali, ó, olhando do lado de cá. Quando eu olhava para lá, ela dizia assim: meu irmão, eu digo: casei com uma delegada. Que é isso, meu Deus? E eu ficava meio todo lado, saía por ali, né? Aí chegava ali, dava umas palavrinhas boas para ela assim, né? Rapaz, tu já está aqui, porque tu pensa que era isso aí, né? Aí eu ia embora, aí do lado de Jesus. Aí eu ficava: vem cá, senta aqui. Olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Que era uma loucura, irmão. Isso eu passei na faixa de mais ou menos 1 ano nessa pisada. Aí eu fico olhando: meu Deus do céu, quando não está acontecendo isso também? Hoje minha esposa, ela mudou completamente, mas eu conheço pessoas que estão assim nessa situação, obreiros que não podem vir à igreja, que estão detidos em casa, tá? Obreiros que eu vi um caso um tempo desse, uma mulher, o marido dela teve um caso quando era solteiro com uma mulher. O marido dela teve um caso quando era solteiro, não estava nem com ela, com uma mulher. E ela soube que isso aconteceu no passado dele. E o que aconteceu? Aquele homem chegou na igreja, ele tem uma patente, estava no púlpito comigo, e aí ela chegou na igreja, e quando ela entra, ela viu a
aquela mulher que lá no passado teve um caso com o marido dela, quando ela ainda nem era mulher do seu atual marido. Irmão, ela fechou a cara, foi lá, falou com o marido, disse: vem cá, vamos embora. E o bichinho ficou: não, mas não sei o quê, porque eu tenho que adorar. Vamos embora. Não, mas é porque, vamos embora, eu não quero ficar aqui não. Ela disse: ó, meu Deus, o bichinho olhou para lá e olhou para cá, olhou para lá, olhou para cá, pastor. Aí chegou para ele: pastor, olha, eu vou ter que ir, porque aconteceu um negócio aí, eu vou ter que ir. Meu Deus, você quer estar acontecendo? Aí depois eu descobri, investiguei e descobri o que era uma pessoa, aquela pessoa que estava ali, ela fechou a cara e não deixou o marido, ficou em outra e foi embora com ela. E aí? Aí eu pergunto para você como homem, você iria embora? Que eu disse: não, minha filha, estamos aqui a passagem, pode ir, filha, vá-se embora. Ali o olho para mim, pode ir, porque já está provando que não ama. Então, pessoal, tem muitas coisas que acontecem, e eu tenho pena de muitos obreiros que poderiam estar aí, ganhando muitas almas e estão presos, tá? Isso não é nada contra a mulher, eu estou indo dentro da palavra, tá? Mostrando que nós não devemos amar mais o nosso pai, mais a nossa mãe, nem mais a nossa esposa ou a esposo do que a Deus. Primeiro, Deus na nossa vida, porque o próprio mandamento diz que amarás o seu teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro Deus, tá? Aí o texto diz assim, ó: pai, mãe, mulher e filhos. Irmão, quantos filhos que tem causado grandes problemas dentro da igreja, tá? Eu conheço pais que têm filhos, eu fico olhando assim: meu Deus do céu, coitado, eu tenho muitos filhos. A moça já terminou de criar, a babysitter dela, eu entreguei ela com 3 anos a ela, e ela criou e entregou a gente com 12 anos de volta. Mas quando eu entreguei minha filha para ela, eu disse: olha, se ela desobedecer, está livre para dar palmada, pode dar palmada, pode colocar de castigo, não dê pouquinho para ela não, eu não quero ela desobedecer a senhora, porque se ela desobedecer a senhora, ela não vai me honrar, ela vai estar me desonrando, e pode até me desobedecer também. Então, cuide dela como sendo a mãe dela, ela tem toda a liberdade. E assim foi. Criou a primeira e agora entreguei a segunda. A segunda já está com 6 anos.
que é oferecido, ela aceita, né? Eu gosto muito de andar com a bolsa, na minha bolsa tem pirulito. Onde eu chego que vejo criança, eu digo, aí eu dou o pirulito, porque quem dá o pirulito à criança, a imagem daquela pessoa nunca será esquecida pela criança. Nunca será. É muito importante a gente agradar as crianças. E às vezes a gente que somos cristãos não fazemos o que os pedófilos fazem. Os marginais, os sequestradores, esses pessoal que estão fazendo. E a gente pode fazer com amor diferente deles, claro. Tá? Então a gente deve também agradar as crianças. Eu vejo o bebê que às vezes aperta com todo mundo e não aperta as crianças. Por acaso as crianças não é gente, não? E aí, como é que elas vão crescer honrando você, se você não honra elas? E agora? Quando é que uma criança vai dizer assim, pastor, diácono, Pai do Senhor, ou vai passar e saudar você com a Pai do Senhor? Se você, quando entra na igreja, passa por elas e não saúda ela, não fala com ela, não serve água a ela. E aí? Essas crianças vão ser o que no futuro? Como é que você quer ser respeitado por ela? Como é que você quer que essas crianças permaneçam na igreja? De maneira nenhuma. Do jeito que eu faço com o grande, eu faço com os pequenos. E tem mais, quando eu chego perto deles, eu me abaixo para ficar no caminho deles. E aí ele vem, me dá um abraço. E aí um abraço. Quando termina, pirulito. Por que, irmão? A gente vai precisar deles. Os jovens também. Então, entendamos que não podemos amar mais aos filhos do que a Deus. Tá? Cuidado. Me lembro de uma vez, a minha filha Damaris, ela chegou com as costas mordidas da escola, a marquinha do dente estava lá. Aí a mulher disse, que foi morder a menina aí. Eu digo, mas ela não é santa não, eu vou procurar saber o que foi que aconteceu. Eu fiquei desesperado não, nem me preocupei. Vamos saber o que foi que aconteceu. Aí quando eu chego lá na escola, ela tem uns 3 anos de idade, mais ou menos. Aí eu soube que ela tentou tomar a boneca de Carol, a filha do diácono e tal. Tentou tomar Carol, como ela era comprida, Carol era nozinha. Aí Carol disse, eu não tenho nada para me defender, eu vou dar bem. Aí dentro dele das costas dela. Toma aqui. Aí vai eu e Edinaldo, então Jó e a esposa dele, discutindo com a menina e hoje está tudo aí, criando de amiga e normal. Por quê? Está entendendo? Mas o pai o quê? Chega lá, você vou processar a escola, deixou a menina morder as costas da minha filha. A minha filha acha que a minha filha é o quê? Aí começava aquele negócio que eu estou entendendo. Vou tirar da escola. E a outra que mordeu, fulano é perfeita? Irmão, nunca tome decisões precipitadas acerca de A ou de B que fez isso ou aquilo. Não. Procure investigar e saber qual é a razão. Até a lei, ela age dessa maneira. Chega na delegacia, olha, eu vim aqui dizer que fulano fez isso aí. Você tem provas? Você viu? Tem alguma prova concreta que eu possa mandar chamar aqui para poder provar isso aí? Se você não tem prova, então é melhor você ficar calado, porque você pode ser processado e tem que pagar uma indenização. Certo? Pronto. Então, pessoal, temos que ter esse zelo. Cuidado. Se você é mãe, se você é pai, não coloque seu filho acima de Deus, principalmente na casa do Senhor. Na casa do Senhor, quando você entregar ele a dirigente, você é a mãe dele. O que você fizer, eu assino embaixo. Para seu filho saber logo que se ele fizer alguma coisa, ela está liberada para corrigir ele. Mas chega pai e diz assim, qualquer coisa que ele fizer, que ela fizer, diga para mim. Aí o menino fica cheio de autoridade, não respeita as autoridades, e aí ele não vai crescer com ousadia, com o Espírito Santo e com amor. Tá? Eu me lembro de uma mulher, ela não é evangélica, e eu vi que ela estava dizendo, a me chegou assim, manhã, fulana deu em mim. Aí ela disse assim, veja bem, a menina de 7 anos, ela disse, quando ela bater em você de novo, você pega uma faca e enfia na barriga dela. Olha para aí. Vem que você, meu mãe, estava dando uma criança de 7 anos. Então, são pessoas que colocam seu filho lá em cima. Por que fulano bateu em você? Irmão, eu apanhei tanto na escola quando eu era pequeno. Agora,
escola quando era jovem, adolescente. Só teve um dia que eu não aguentei mais, eu peguei o lápis e tomei na mão do camarada, enfiei na mão dele, crucifiquei a mão dele lá. Aí quando foi dar a mãe dele, já estava conversando, está vendo esse rapaz, esse menino aqui? Ele não mexe com ninguém, agora todo mundo mexe com ele. Ele só fez isso aí para se defender, porque acabou a festa. Foi porque eu estava pressionado, eu estava numa situação que não tinha como sair. Eu tinha que fazer aquilo, mas não foi certo, não foi, mas foi a hora da defesa. Mas eu fui defendido. Então, entendemos, igreja, que cuidado do seu filho, tá? É bom, cuidar do seu filho é bom, mas não coloque ele acima de Deus. E filhos, e irmãos, né? Tem pessoas que verdadeiramente amam a sua família de tal maneira que um convitezinho, né? Alguém que de alguma maneira é da família, convide para isso, convide para aquilo, ou até vir incentivar você, não, ali não é bom, ali não é legal. Eu já vi pessoas que influenciou outras a sair da igreja, pessoas da família. Não, rapaz, vem para cá porque eu estou aqui é melhor, não fica lá não. Mas se Deus te colocou aqui, tu vai para onde? Tu não vai para onde se Deus te colocou aqui? Então o teu lugar é aqui. Então Deus te colocou aqui para você crescer, frutificar nesse lugar. Ó, irmãs, e tem mais aqui assim, ó, e o quê? E ainda também a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Então, se você não negar a si mesmo, se você não negar a si mesmo, você não pode ser discípulo de Deus. Sabe qual era o sonho que eu tinha até agora? Eu dizia, eu estava em casa agora, vendo a minha vida assim, rapidamente o pensamento. Poxa, se o pastor Gregório ligasse para mim assim, tal, eu vou hoje, aí tu vai no meu lugar semana que vem. Ele diz, glória a Deus. Porque eu estou aqui tão cansado, estou com sono, estou mesmo de um jeito, mas eu estou aqui, que eu tenho responsabilidade. Aí, rapaz, eu só sei que de tão cansado que eu estava, que eu ia pegar a cama agora, só ia acordar amanhã. Mas compromisso com Deus é compromisso. A gente tem que fazer valer e honrar, porque estar aqui é para todo mundo, mas todo mundo não pode estar aqui, certo? Porque para estar aqui tem que ter uma qualificação, tem que ser escolhido, tem que ser aprovado. Não é todo mundo que pode estar aqui, não, tá? Tem que passar por um processo, e esse processo ele é lento até chegar aqui. Então honre a sua posição que Deus lhe deu. É auxiliar como Israel? Já está aqui em cima já. Por quê? Foi aprovado. Agora é honrar a posição que recebeu, porque Deus agora vai elevar ele mais acima. Tá? É dirigente, faz parte de um conjunto, é um componente homem. É um privilégio para você fazer parte das coisas de Deus, tá? Daquilo que Deus criou na terra para glória e seu louvor. Então, quem não aborrecer até a sua própria vida, irmão, e olha, eu digo assim, alguém diz assim, como é que o senhor aguenta? Eu digo, rapaz, o que eu faço? Eu não faço minhas próprias forças, eu acredito que é Deus que me fortalece. Agora, eu não estou nem preocupado, porque eu sei que se eu morrer, eu sei quando é que eu vou. E eu sei muito bem, a gente às vezes valoriza mais a vida terrena do que a do céu. Mas quando a gente estiver lá, a gente vai ter uma breve contrição, ou seja, chama-se, é um nomezinho que diz lá em, deixa eu ver aqui, na segunda carta aos Coríntios, tem um texto que quando, segunda carta aos Coríntios, deixa eu ver aqui, capítulo 5, capítulo 3, deixa eu ver aqui, sendo segunda, só para explicar para vocês uma coisa aqui. Primeira carta aos Coríntios 3, aqui ó, vê se fazer aqui assim ó, detrimento da palavra, aqui ó,
Está lá no capítulo 3 de primeira carta aos Coríntios. Aí no capítulo que fala sobre, e se alguém, capítulo 13, 12, assim, e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, e a obra de cada um se manifestará. Na verdade, um dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada não é isso? Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o quê? Detrimento. O que é detrimento? É uma breve vergonha. O que é que vai acontecer? Muitos que poderiam ter trabalhado, servido com mais amor, com mais intensidade na obra do Senhor, vai ser salvo pela fé. Vai ter fé e vai ser salvo. Não estou dizendo todos, mas vai ser salvo. Aí quando chegar lá, as obras vão ser avaliadas, passar pelo fogo. O fogo é o quê? É o julgamento da palavra de Deus. Não é que vai ter um fogo pegando assim e queimando. Não. Esse fogo aqui é o julgamento da palavra de Deus, que vai estar julgando as tuas obras. Ele sabe de tudo que você fez, como fez, para quem fez, quando fez, aonde fez, por que fez. Então ele vai julgar, o fogo aprovará, porque o Senhor diz na sua palavra, não é a minha palavra como o fogo, entendeu? Então é esse fogo que é a palavra de Deus que vai julgar a obra de cada um de nós. Então aqui naquele dia vai ter pessoas que vai estar lá olhando para Jesus, as provas vão ser julgadas, e muitas provas, ou seja, muitas obras que foram feitas de má vontade. Aí não vai receber galardão, não vai ter pagamento, porque não foi para a glória de Deus. E aí essa pessoa vai sentir isso aí, um detrimento. O que é um detrimento? É uma breve tristeza, uma tristeza que não é para essa daqui da terra, mas uma tristeza que é assim, de olhar para Jesus, estar ali, ter sido salvo por Ele, entender lá que Ele fez tanto por Ele aqui na terra e Ele não serviu com amor como devia. Aí vem essa tristeza. Está entendendo? Então a gente deve ter esse cuidado, tá? Esse zelo, para que a gente não venha assim sofrer esse detrimento quando nós chegarmos lá. Porque, irmão, temos que ter cuidado, não podemos vacilar. O texto que eu li aqui, a gente vê de Lucas, a gente vê que ele diz assim, vou botar para lá. Aí ele faz assim, e se alguém não negar sua própria vida, aborrecer sua própria vida, então sofra as consequências como um bom soldado. Não te deixe embaraçar por negócio dessa vida, não. Vigia, porque está chegando a hora. Jesus está voltando. Não vale a pena, meu irmão, desistir. Não vale a pena voltar atrás. Não vale a pena abandonar a posição que Deus te deu. Veja o que Deus fez para que a gente estivesse aqui hoje, para que a gente passasse por todos os processos para chegar aqui em cima. Você chegar aí, quantos naquele dia vão sofrer detrimento, vergonha breve, por estar aqui, mas não estar servindo com amor. Você pode ver que o apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre a ação de evangelizar, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 16, se me falha a memória, deixa eu ir para lá, para tirar dúvida, primeira carta aos Coríntios, aqui, se a versão 16 aqui, não, primeira carta aos Coríntios 9, perdão, aqui, primeira carta aos Coríntios 9 e 16, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai em mim, se não anunciar o Evangelho, e por isso se o faço de boa mente, terei o quê? Prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é o quê? Confiada. Então quando eu faço as coisas para Deus de má vontade, eu não estou ganhando nada da parte de Deus, tá? E quando pessoas a gente sabe que faz as coisas reclamando, que não faz as coisas com amor, às
o Senhor fala ao nosso coração nessa tarde. 3:23 aos Colossenses. E tudo quanto fizerdes, fazei-o em todo o que? Coração. Como ao Senhor e não aos homens. Está vendo, irmão? Irmão, glorifique a Deus quando alguém te colocar numa posição que é para glorificar a Deus. Pastor chamou você, estou precisando de você na escola dominical. Você pode estar? Venha. Estou precisando de você no evangelismo, na consagração, na vigília, para pregar, para evangelizar. Estou precisando de você. Irmão, você só está ganhando em prêmio, tá? Mas quem não ajuda não faz falta. Está entendendo? Pastor Gregório faltar, diácono faltar, né? Um obreiro que está ativo faltar, todo mundo sente. Mas se uma pessoa que nunca vem faltar, a pessoa já vai dizer assim, a gente já está acostumado. Quem não ajuda não faz falta. É por isso que o obreiro que não está nos cultos, que não honra a escala, que não evangeliza, que não se consagra, que não ajuda na obra do Senhor, ele quer sair da igreja, não vai fazer falta nenhuma. Bacana. Pode ir embora. Não quer se consertar. Então, tchau para você. Não vai fazer falta. Falta faz aqueles que estão ativos. Quando ele fala, rapaz, pastor Gregório me deu hoje, não foi? Por quê? Faz falta. Diácono tal, não veio. Luciano, cadê ele? Eu não vi. Faz falta. Está entendendo? Coordenadora, cadê ela? Faz falta. Por quê? Está servindo. Tá? O membro está ali, ó. O membro está ali, vem. Para os cultos dele não vem. A gente sente falta. Cadê aquele irmão que vem assim para a doutrina? Cadê? Cadê a Lijane? Cadê a irmã? Esqueci o nome da irmã ali. Nalva, né? Cadê a irmã Nalva? Cadê ela? Ela sempre vem. A gente sente falta. Mas quem não vem, ele vai sentir falta. Então, digamos assim, você sente falta. Tem pessoas que vêm para esse culto e você está sentindo falta ali. Pessoas que você está com a carinha dela aqui, na vida, se lembrando, que senta aqui. Por quê? Faz falta. Então, pessoal, a gente precisa se valorizar. A gente precisa se autovalorizar e entender que Deus nos deu esse valor e que a gente precisa honrar esse valor que nos foi dado por Deus. Entende bem que, ó, o Senhor tem na sua palavra, lá em João 12:25, veja lá o Evangelho. O Evangelho escrito por João 12:25, o texto sagrado diz assim, vou ler para você. 12:25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrecer a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Ou seja, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, a pessoa que esquece de fazer o querer de Deus, a vontade de Deus, e se entrega só à sua vontade, seus pensamentos, suas próprias coisas. Se der tempo, eu vou lá para Deus, eu vou fazer alguma coisa. Então isso aí está perdendo a sua vida. Mas aquele que neste mundo aborrece a sua vida, aí tem aqui, ó, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Então, aborrecer a sua vida é você estar, irmão, muitas vezes cheio de ocupação, sofrendo até dano no seu corpo, cansado, às vezes até enfermo, mas você está ali, ó, servindo na obra do Senhor. Esse aí está guardando a sua vida para a vida eterna, guardando a sua alma, tá? Ele vai dizer assim, ó, no versículo 26: se alguém me serve, siga-me. Qual é o dever de nós servirmos a Deus? Seguir. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, onde é que Deus está? Você tem que ver. Você está aqui, nesse corpo aqui. No último sábado do mês, tem ponto de pregação lá no mercado de Nova Descoberta. Na segunda sexta, tem ponto de pregação lá na Vila Boa Vista. Deus vai estar nesse outro lugar. Se Ele está lá,
eu também vou estar. Entendeu o mistério? Vai ter culto de vigília na igreja, Deus vai estar lá. Teve uma vigília aqui, recentemente, semana retrasada, em prol da obra aqui. Eu estava com um problema lá na Guamirada, e eu disse: Deus vai estar lá, nessa vigília. Eu vou lá falar com Deus, lá na vigília. Posso falar em casa, mas na vigília é diferente. Eu vou lá. Eu vim aqui, irmão, na vigília. Falei com ele. Contei a situação. Na mesma semana, ele resolveu o problema lá na Guamirada. Fiquei feliz. Fiquei tão feliz que pedi para agora estipular fazer mais vigília dessa, né? Todo mês ele fazer uma. Tá? Então, Deus vai estar lá. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Tá? Então vocês vieram para o lugar certo. Ele está aqui nesta noite, falando no nosso coração, nos dando graça, nos dando unção, providenciando a nossa vida, provendo nossas necessidades, dando livramento ao nosso, curando nós no invisível, dirigindo nós no invisível. Ele está agindo na nossa vida hoje, por quê? Hoje nós estamos aqui diante dele, da sua presença, da sua palavra, do seu Santo Espírito que está nesse lugar ministrando essa palavra. Aí, se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, é Jesus que está falando isso, meu Pai o honrará. Irmão, você sabe o que é honra? É você ter direitos a coisas que muitos, que é mais capacitado secularmente falando do que você, não vai ter. Vou te explicar o que é honra. Tu vai fazer um concurso, tem 2 vagas e 500 pessoas. Tu se sente até um pouco incapacitado, incapaz de tomar posse de uma dessas vagas, porque tu diz assim: é muito concorrente. E aí, tu sempre está onde Deus está. Tu sofre as consequências como um bom soldado. Deus cria a situação, usa o seu Espírito, te vai lembrar de tudo aquilo que tu leu. No dia da prova, alguém que secularmente mais capacitado do que você chega atrasado, o portão é fechado, ele não entra e a vaga vai ser tua. Acontece uma situação que Deus, quando quer, ele faz acontecer. E aí Deus não deixa ninguém abandonado de ator, não vai mal não. Mas aquela vaga vai ser sua. Deus cuida do outro que era para que talvez ia passar. Quem sabe? Deus vai cuidar. Mas aquela vaga ali vai ser sua. Por quê? Porque você honra a Deus. Se você honra a Deus, Deus vai te honrar onde você estiver. Então, isso é honra. Tá? Hoje eu estava sentado, pela misericórdia, a gente foi tirar a minha identidade da minha esposa, identidade de casado. Aí eu estava sentado. Aí chamou nós dois. Eu fui para uma cadeira, ela foi para outra. E aí, quando ela terminou de ser atendida, eu disse: olha, pede ao rapaz para ele autorizar eu vim pegar a tua identidade. E aí ela voltou lá, o rapaz disse: agora pode mais não. Aí eu estava sendo atendida por uma moça, a moça disse: não sei o quê, agora não pode mais não. Ela disse: pega o papel dela que eu vou imprimir outro. Foi lá e imprimiu outro com muito amor, com muito carinho, e permitiu que eu fosse buscar a minha tela. Isso é o quê? Deus. Está entendendo? Não é simples coisa. Deus te honra. Por que ela fez aquilo? Eu não conheço ela. Eu quase nem falei com ela direito. Estava só sendo atendido por ela. Mas aí ela, claro, Deus. Então Deus vai te honrar onde você estiver, quando você também estiver onde Ele está. Está entendendo? Deus vai te honrar aonde você estiver, quando você também estiver aonde Ele está. Certo? E de maneira que assim, aí meu Pai honrará. Então quem é que não quer ser honrado? Agora tem muita gente que não quer ser honrado, se honrar a Deus. Já viu? Eu me lembro de um rapaz que chegou lá na Guamiraba e ele só vem para cantar. Ele só vem para cantar. Eu
tá? Zeloso. Então, eu fico vendo às vezes tem festividade, pastor Gregório, parece que nessa festividade não teve isso não, graças a Deus. Quando o pregador começa a pregar e dá 9h10, 9h20, né? O pessoal levanta e vai embora. Pelo menos esses 2 dias eu não vi não. Não sei se teve no domingo, mas domingo não teve, né? Então, glória a Deus, porque um grupo desse que faz isso, eu não convidava mais para a minha igreja para ir para a festa nenhuma não. Porque se apresentou, mas não honrou a palavra de Deus. Então não está servindo, meu irmão. Ele não vai receber nada da parte de Deus. Então, essa pessoa chegava lá na igreja, sentava, só queria a oportunidade para cantar. Aí dava-se a oportunidade a essa pessoa cantava, depois que cantava, e ele não é cantor, só gosta de cantar. Quando cantava, ia embora. Já viu isso aí? Quando fulano chegar aqui, não dê mais oportunidade. Bom, confesso. Chegou uma vez, ficou lá no banco, mas ficou até o final. Quando começou a palavra, ele foi embora. Chegou outra vez, ficou por ali, não. Se aguentou, deu inquietação dele, foi para a porta, ficou em pé, sentou, daqui a pouco ele aguentou e perna para quem quer. Está entendendo? São pessoas que não têm prazer em ouvir a palavra de Deus, não sentem alegria em Deus, porque o segredo da nossa vitória está em quê? Na palavra de Deus. Se você não ouvir essa palavra, como é que você vai crescer? Como é que você vai se fortalecer? Como é que Deus vai poder te honrar se você não ouvir ele falar? Imagina, você está falando com alguém, então, meu amigo, eu quero dizer para você assim, a pessoa vira as costas para você. Quando teu filho está falando com ele, tu quer que ele vire as costas para você? Aí dele se ele virar. Imagina, Deus está falando com a pessoa e a pessoa vira as costas e sai para ali, vai lá para fora. Ou então até hoje que pega e atende o celular no período do culto. Irmão, a partir do momento que você entrou por essa porta aí, não existe celular mais não. Celular acabou na tua vida. Tu está na presença do rei, na sala do trono da graça. Não existe mais ninguém para tu, só Deus nesse momento. A não ser que alguém te chame lá na porta, quero falar com A ou B. Pode acontecer, chamar o pastor qualquer obreiro. Mas você, de si mesmo, não pode se mover para mais nada que está lá fora, só para o que está aqui dentro. Isso é o dever do obreiro. Então, não pode. Porque Deus não precisa de celular para falar comigo e com você. Né? Então, fica bem claro aqui. Vou terminar o texto agora que li, para encerrar a pregação aqui. 14:26, vamos para lá. Aí agora a gente vai ver lá. Ele diz assim, vou seguir a sequência da leitura. Pois, qual de vós quer edificar uma torre? Eu parei aqui no 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãs e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas do gasto, para ver se tem com o que acabar. Então, igreja, tudo que você for fazer, calcule, pense, medite, faça as contas direitinho. Isso é em todo sentido, não é só em construção não, é na obra do Senhor. Ei, pastor Gregório, eu queria fazer um culto aqui todo sábado. O senhor permite? O pastor Gregório vai gostar, vai permitir. Mas e você? Você já passou a entender que se você vai fazer um culto todo sábado, você não pode faltar? Não pode. Você fez um trato com Deus, uma permissão do homem de Deus, então não pode faltar. Todo mundo pode faltar, menos você. Está entendendo? Tem que fazer os cálculos. Meu Deus, eu fiz 6 meses de vigília aqui, todo sábado. Eu fiquei doente, o peito abriu, fiquei com o peito aberto, porque eu vim do trabalho para a vigília. Terminava o culto, as pessoas iam embora. Eu vi o pessoal ir embora, meu Deus, que o povo foi embora, mas eu vou ficar. Tem momento que eu estar aqui, chegar 2, 3 mulheres e dizer assim, olha, vão embora para casa, porque eu estou sozinho aqui. Eu vou ficar aqui com vocês, tá? Vão embora e mandar elas embora, porque eu não podia ficar com mulheres só, mas ficava até o final. 12 horas eu pegava o pacote para o Senhor e ia para minha casa feliz da vida, cansado, mas feliz.
e constantes, sempre abundantes na o quê? Obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, ó, tudo que você faz não é em vão. Tudo que você faz para Deus tem um pagamento, tanto no céu como aqui na terra. Muitos não estão valorizando, estão achando que estão trabalhando para o pastor, para a igreja, para a placa. Não! Nós estamos trabalhando para o Senhor, e aquilo que a gente faz para o Senhor, a gente recebe galardão, recebe pagamento, recebe bênção da parte do Senhor. Veja, observe aqueles que foram, por exemplo, observe os que foram embora, que não trabalharam por amor, que não foram fiel ao Senhor. Veja, será que eles estão felizes? Será? Irmãos, feliz está você que não desistiu, que não voltou atrás, que não olhou para A, que não olhou para B, mas que olhou para Jesus. O mundo pode virar de cabeça para baixo, mas você se permaneceu de pé na presença de Deus. E por essa razão, Deus vai te honrar aonde você estiver. Entende, igreja? Não há felicidade para aqueles que voltam atrás. O Senhor diz assim na sua palavra: a minha alma não tem prazer naquele que recua. Deus não tem prazer naquele que volta atrás, naquele que desiste. O prazer de Deus é naqueles que são corajosos, mesmo sofrendo as consequências ali, olha, sofrendo, mas ali, ó, como um bom soldado, não como um mau soldado. Amém, igreja? Jesus está voltando, levanta a tua cabeça, te firme na presença do Senhor. Não desiste, seja sempre atuante, sempre avante, sempre constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o teu galardão aqui é certo e também lá do céu. Amém, igreja? Que Deus continue abençoando a todos. Siga essa